você verá com a gente segredos obscuros por trás de um caso criminal que chocou todo mundo, enquanto mergulha na intrigante história da mãe e da filha envolvidas em uma teia de mistério e manipulação. Assim como no caso criminal de Gypsy Rose Blanchard e sua mãe, a trama de Fuja envolve uma mãe controladora e uma filha presa em uma relação manipuladora e cheia de segredos. Ambas as histórias exploram temas de mistério, manipulação e redenção, enquanto mergulham nas complexidades das relações familiares. Eu sou o Nalu, pequeno pesquisador e amante de filmes. Eu sou o Ney, um cara super lindo, gostoso, historiador e diretor cinematográfico e dono do canal. E muito humilde, né, mano? Eu esbanjo a humildade. Gigi teve Gypsy em 1991, em Springfield, com o então marido Rod Blanchard, de apenas 17 anos de idade. Seu casamento já estava desfeito quando a menina nasceu. Após o crime, Rod relatou que sua esposa tinha comportamentos estranhos, como recorrer à bruxaria, e que por isso a tinha deixado. Após o nascimento de Gypsy, Gigi voltou para a casa de seu pai, que tinha sido viúvo pela mãe de Gigi anos atrás, e ele já tinha uma nova esposa. Gigi se ofereceu para colaborar em casa e cozinhar, mas logo a esposa de seu pai ficou gravemente doente. A mulher suspeitava de que Gigi tinha algo a ver com isso e ela foi expulsa de casa. Foi então que na pacata cidade de Springfield, Missouri, onde, rapaz? Springfield dos Simpsons, na cidade, começava a nascer uma história que chocaria o país e levaria questões profundas sobre o amor maternal, a saúde mental e os limites da verdade. No centro dessa narrativa intrigante estava Gypsy Blanchard, uma jovem cuja vida parecia uma montanha-russa de doenças e cuidados médicos desde o nascimento. Identifiquei. Rapaz. Segundo o Rod, Gypsy nasceu completamente saudável, mas a mãe se convenceu de que ela sofria de apneia do sono e que não conseguia respirar durante a noite quando a bebê tinha apenas 3 meses de vida. Ele também relatou que outros problemas de saúde começaram a aparecer com frequência e que por conta disso, Gypsy se tornou mais dependente e Gigi passou a ganhar a simpatia das pessoas e até dinheiro. Lembra do furacão Katrina? Ocorreu em agosto de 2005. O Katrina foi um dos furacões mais destrutivos e mortais da história dos Estados Unidos. Talvez no futuro tenha um vídeo só dele aqui no canal. Gigi aproveitou o furacão Katrina para se mexer, mudar a idade da filha e transformar as duas em uma espécie de celebridade que soube se posicionar diante dos problemas, levar a filha para frente e mudar sua vida por ela. Isso levou a ONG Habitat for Humanity a construir uma casa para ela no norte do país com rampa para cadeiras de rodas e até mesmo jacuzzi. Além disso, a Make-A-Wish Foundation os enviou em várias viagens para a Walt Disney World, Disneylândia, entre outros lugares. Gigi Blanchard era uma mãe, uma guardiã incansável que cuidava da sua filha gravemente doente, com uma dedicação que parecia inabalável. Gigi passava seus dias e noites cuidando de Gypsy, navegando pelo complexo labirinto do sistema de saúde e estendendo a mão para a comunidade em busca de apoio e compaixão. A imagem de mãe e filha era a de uma unidade inseparável, uma história de amor e sacrifício que comovia a todos que a conheciam. No entanto, por trás dessa fachada de altruísmo e devoção, um segredo obscuro se escondia. Anos se passaram e os problemas de saúde de Gypsy pareciam apenas piorar. Ela estava confinada a uma cadeira de rodas, dependente de tubos de alimentação e medicamentos, enquanto sua mãe continuava a afirmar que cada dia trazia uma nova batalha contra uma doença implacável. Em 2015, a verdade finalmente veio à tona. Após anos de suspeita e rumores na pequena comunidade, uma descoberta chocante foi feita. Gigi Blanchard jazia morta em sua própria casa, brutalmente assassinada. A investigação policial que se seguiu revelou uma história de abuso e manipulação além da imaginação de muitos. Gypsy não era doente. Sua mãe havia fabricado
cada um dos seus supostos problemas de saúde desde a infância. No fim da adolescência, Gypsy descobriu toda a verdade. Soube que não estava doente e que vinha sendo enganada a vida toda, que seus exames haviam sido fraudados e que ela até tinha sido dopada para manter a faixa. À medida que Gypsy Rose crescia, Didi recorreu à violência para controlar sua filha. Entre outros ataques, ela ficou acorrentada à cama por 2 semanas quando tentou fugir da mãe, conta ela mesma. Por trás dessas mentiras estava uma condição médica que na época era incompreendida, a síndrome de Munchausen por procuração. Essa síndrome é um transtorno psiquiátrico raro no qual um cuidador, geralmente a mãe, finge ou provoca sintomas de doenças em outra pessoa, frequentemente o seu próprio filho. Isso pode ser motivado por uma busca por atenção, simpatia ou status do cuidador, bem como a necessidade de exercer controle sobre a vida da vítima. As idas intermináveis ao médico, os tratamentos invasivos, as cirurgias, tudo era uma farsa elaborada, criada por Didi para manter sua filha sob seu controle tirânico. Didi falava que sua filha tinha condições crônicas, incluindo leucemia, asma e distrofia muscular, e que tinha a capacidade mental de uma criança de 7 anos, devido a danos cerebrais como resultado do nascimento prematuro. Gypsy tinha um namorado, Nicholas Goldjohn, que conheceu em um site de namoro cristão. Eles se comunicavam há 2 anos e planejavam assumir o namoro. Na noite de 10 de junho de 2015, ela deixou uma porta da casa aberta para que ele pudesse entrar. Na noite em que Didi foi morta, Gypsy e seu namorado, Nicholas Goldjohn, executaram um plano meticulosamente elaborado para libertar Gypsy do controle opressivo de sua mãe. Didi Blanchard foi assassinada por esfaqueamento. Nicholas Goldjohn, namorado de Gypsy Rose Blanchard, usou uma faca para cometer o crime. Didi foi esfaqueada múltiplas vezes, cerca de 17 vezes, com uma faca que Gypsy tinha roubado de um supermercado, resultando na morte de Didi na sua residência em Springfield, Missouri. O resultado foi um ato de violência terrível e irreversível que abalou a comunidade e deixou o país em choque. Amy Pinegar, uma mãe solteira com 4 filhos que também era vizinha, tinha uma filha chamada Alia Woodmans, que se descreveu como uma irmã mais velha de Gypsy, mas elas raramente ou nunca tinham permissão para passar um tempo sozinhas. Ailey disse que Gypsy havia arranjado um namorado há algum tempo e que tinha mantido o relacionamento em segredo porque sua mãe a proibia de namorar e até mesmo falar sobre o assunto. Ela mostrou as mensagens do Facebook para a polícia, que começou a rastrear a conta de Gypsy na cidade de Big Bend, Wisconsin. Uma das mensagens do Facebook dizia o seguinte: "A vadia morreu." Depois de ler o post, os vizinhos preocupados notificaram a polícia, relatando que Didi poderia ter sido vítima de algo horrendo e que Gypsy Rose, uma das vítimas do possível crime, cuja cadeira de rodas e medicamentos ainda estavam na casa, podia ter sido sequestrada. As autoridades então começaram a investigar seu desaparecimento e, consequentemente, o paradeiro de Gypsy Rose Blanchard. Durante a investigação, eles descobriram pistas deixadas por Gypsy e Nicholas Goldjohn em redes sociais que indicavam que eles estavam juntos e planejavam fugir. Com base nessas pistas, as autoridades conseguiram rastrear o casal até a casa de Nicholas em Wisconsin, onde foram encontrados e presos. Gypsy foi encontrada ilesa na casa de Nicholas enquanto ele foi detido pelas autoridades. Esse desfecho marcou o fim da fuga de Gypsy e Nicholas e o início das investigações sobre o assassinato de Didi. Gypsy se declarou culpada pelo assassinato de 2º grau de sua mãe em 2016, depois de concordar com um acordo de confissão de culpa por seu papel no assassinato. A então jovem de 24 anos evitou pena de morte e recebeu uma pena de prisão de 10 anos, a pena mínima para uma acusação de homicídio de 2º grau. O abuso médico, físico e psicológico infligido a Gypsy por Didi foi o fator que motivou a redução da pena. Gypsy diz: "Eu estou mais feliz agora do que quando estava com minha mãe. Se eu tivesse a opção de voltar à minha mãe ou continuar aqui na cadeia, eu preferia estar aqui na prisão." Muito louco. Goldjohn executou o assassinato de Didi e foi posteriormente condenado por assassinato em 1º grau em 2018. Ele também evitou a pena de morte e foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional após ter sido negado um novo julgamento. Ele admitiu ter esfaqueado Didi fatalmente porque Gypsy havia pedido isso a ele. Seus advogados de defesa argumentaram que ele era motivado pelo amor e queria resgatar sua namorada
namorada de sua mãe abusiva. Sua defesa também argumentou que a saúde mental de Goldjohn deveria ser levada em consideração. O psicólogo forense Dr. Kent Franks testemunhou em seu nome e uma série de testes foram realizados para analisar sua inteligência e saúde mental, mas o psicólogo da promotoria argumentou que ele está apenas dentro do diagnóstico de autismo e que, portanto, não inibiria seu julgamento moral. Nicholas declarou algum tempo depois da condenação que havia sido manipulado por Gypsy. Ele fala: "Se soubesse que era manipulação e não amor, não estaria aqui." Ele foi diagnosticado com deficiência intelectual e a ONG Change.org pede a redução de sua pena com base em seu diagnóstico. Quando acorda, olha para o lado, se veste bonita pra ninguém, chora escondida no banheiro, pras amigas finge que está bem, mas eu vejo